Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timola. Nós vamos desenvolver mais uma aula de Revit na área de interiores aqui. Eu quero começar falando um pouquinho sobre representação gráfica para vocês e falando sobre os estilos de visualização, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, começando pela estrutura de arame. Quais são as características dele, tá? Você percebe que a estrutura de arame ela é um pouquinho diferente das outras representações justamente porque ela tem transparência, né? Fica um pouquinho complicado e um pouco confuso de tu visualizar de início, porém ela tem uma utilidade bem interessante, que é o quê? Você visualizar o que está por trás, né, das faces, das paredes, da modelagem e dos materiais. Então isso é bem interessante porque ela fica no preto e branco e você consegue visualizar os elementos e tudo que está composto dentro das informações do projeto. Essa é a primeiro estilo de visualização que eu queria falar para vocês, tá? E também é bem interessante vocês entenderem como funcionam as camadas do projeto. Vou colocar aqui, deixa eu digitar aqui, ó, comando ZE, até falando de um comandinho que eu acho bem interessante. Quando a tela fica em branco e você quer centralizar todo o conjunto de informações dentro do projeto, você digita o comando ZE, tá bom? E é bem interessante. O segundo estilo de visualização que eu quero falar para vocês é o estilo de linha oculta, tá? Que ele é bem semelhante com o estilo de estrutura de arame, porém ele tem as faces opacas, né? Ele não tem transparência, tá? De configuração nativa, digamos assim, dessa configuração. Ela é muito interessante para representação gráfica das vistas, tá? Ela é muito interessante para planta baixa, para cortes e fachadas, tá? Então ela não vai aparecer a cor das texturas nesse caso em específico, tá bom? Ela vai ficar simplesmente com as linhas, tá? Você pode ter uma hierarquia de penas, porém você não vai ter cores e texturas nessa vista aqui. Então, repetindo, ela é bem interessante para as plantas, para cortes e fachadas, tá bom? De início. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sombreado, tá? O sombreado ele tem uma característica bem interessante porque ele escurece um pouco mais das cores consistentes, ele tem uma variação de representação gráfica para todas as texturas, para você compreender, né, como funciona a representação gráfica dentro do Revit. A gente vai abrir aqui a aba de materiais, tá? Até para vocês entenderem melhor aqui, ó, gerenciar materiais, tá? Vamos deixar carregar aqui um pouquinho. Aba de materiais. Vou pausar um pouquinho aqui para ficar mais dinâmico. Então, toda a aba de materiais, pessoal, toda a aba de materiais está relacionada com essas representações. É bem importante para quem quer desenvolver os projetos entender isso aqui, tá? Qualquer material aleatório aqui, ó, está relacionado com os gráficos, tá? O que a gente está falando agora sobre estilos de visualização está relacionado aos gráficos. Então, o sombreamento que a gente está falando aqui, você pode personalizar ele com esse RGB da cor, ou você pode utilizar a aparência de renderização relacionada com a aparência desse material. Por exemplo, no material metálico que está aqui, ele tem essa característica e você pode replicar aquele RGB da aparência que ele busca em relação à imagem, o aspecto do material renderizado que ele tem. Isso é bem interessante, é um recurso bem legal que o Revit dá. E você também pode configurar a partir do primeiro plano aqui, do plano de fundo, o RGB ou o padrão de textura relacionado com a vista que você está trabalhando. Então, o sombreamento que a gente falou é aquela primeira opção, tá? Lá em cima que a gente falou de aparência de sombreamento, tá? Então, só aqui, ó, nessa primeira parte aqui, certo? Então, ele escurece um pouco mais do que as cores consistentes, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui em cores consistentes. Particularmente, a representação que eu mais gosto de trabalhar dentro do Revit. Por quê? Porque a gente consegue ver de uma forma mais fiel, né? O mais próximo, né, de ser fiel em relação ao material realista. O sombreamento escurece um pouco mais e o cores consistentes ele dá uma equilibrada mais interessante e o realista ele pesa um pouco demais. Então, falando um pouco mais sobre cores consistentes, está relacionado com aquela aba que a gente viu do primeiro plano e o plano de fundo. Vou fazer um teste bem legal aqui que eu quero mostrar para vocês em relação a essa aba de cores consistentes, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um padrão de textura, tá? Vamos lá, pode ser do piso.
vou dar o Z aqui, tá? A gente tem esse material aqui. Então, para todo o material, pessoal, a gente pode trabalhar com 2 camadas de representação gráfica, tá? Ó, vou clicar aqui, editar tipo, editar, e aqui na calçada, né, que é esse material que tem a representação do plano de frente, é o que a gente vai editar. Olha só, a gente pode colocar aqui 2 planos de Ashura. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou mudar aqui essa Ashura, tá? Eu vou colocar aqui modelo. Vamos tentar achar uma variação aqui, ó. Por exemplo, eu quero que seja tipo tijolinho, tá? Então eu posso colocar aqui um padrão de textura e inclusive eu posso colocar aqui um segundo plano, tá? Com uma cor mais leve. Então ó, a gente vai aplicar aqui. Ó, e a calçada ela vai se sobrepor, ó. Então a gente tem a sobreposição de 2 Ashuras, tá? Uma Ashura de representação gráfica com padrão, né, de Ashura e a outra com padrão de cor. A gente poderia até misturar essas Ashuras, mas misturar 2 Ashuras vai deixar o desenho mais poluído, tá? É uma gama bem interessante de representação gráfica. Esse recurso que eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode utilizar em planta baixa, a gente pode utilizar em corte, a gente pode utilizar em elevação. Você pode aplicar isso aqui, né, cuidando as representações do desenho da melhor forma possível, da forma que você achar mais interessante para a representação do projeto arquitetônico, tá? O importante é tu ter o conhecimento dessas ferramentas e aplicar conforme tu achar melhor, tá? Cuidando sempre das regrinhas da ABNT, na minha opinião, tá? E para finalizar, pessoal, para falar de uma forma bem bacana aqui, acho que até tem mais coisas para falar, mas vamos lá. A gente pode falar do estilo realista, tá? Do estilo realista, que aí, pessoal, tem que ter um cuidado enorme, porque é um material, tá, da forma que vai renderizar. Logicamente, ele vai fazer um equilíbrio entre o desenho técnico e o material da renderização. Por quê? Porque as linhas de representação gráfica, né, que as silhuetas, as arestas, ele vai aparecer, vai continuar da mesma forma que tem no cores consistentes ou no linha oculta, porém, ele vai mostrar as texturas, né, de uma forma realista. O que está acontecendo? Ele nem abriu ainda, por quê? Porque pesa, né, pessoal? O desenho fica bem mais pesado. Então, a minha dica aqui é o desenho 3D, ou as elevações, ou a planta baixa, evitar o máximo possível. Qual que é a dica? Se você precisa visualizar, só em caso que você já deixou a escala correta, já aplicou e você precisa visualizar. Às vezes é mais interessante usar o plugin do Inkscape para o realista, do que o próprio realista do Revit, porque pesa bastante, tá bom? Olha, ele nem abriu ainda, porque é um arquivo bem pesado. Agora abriu, então você consegue ver, ó, aqui o padrão de Ashura, né? O padrão de material, na verdade, é padrão de material, agora deixa de ser Ashura. Ele é bem interessante, as vegetações a gente consegue ver o RPC de uma forma bem mais realista. E é um recurso bem interessante de se utilizar, porque você consegue visualizar bem melhor como que vai representar, tá? Só essa observação que eu fiz em relação a estilo de visualização e o peso, né? Na prática, como que a gente pode trabalhar dentro do Revit com esses modos, né, de representação gráfica. A gente pode falar como bônus aqui alguns detalhes das opções de exibição de gráficos, tá? Que eu acho que é válido. A gente pode falar aqui, ó, um pouquinho sobre a exibição de gráficos. Então, você percebe que tem como se fosse um menu, né, a mais aqui, ó. A gente pode suavizar as linhas, né, com a suavização de serrilhado, então ele vai equilibrar essas penas inteiras desse 3D. Você vê que ele define muito melhor as linhas, né, que você delimitou do projeto. Eu particularmente gosto muito disso, principalmente porque eu sou mais visual, então consigo ver mais os volumes da construção. Aqui você pode inclusive aplicar silhuetas da forma que você quiser, inclusive a transparência, né, naquela ideia da estrutura de arame. Então eu não utilizo essa opção porque vai deixar o desenho bem confuso. E as silhuetas também você tem que cuidar, você pode criar linhas, né, mas o mais fino possível, porque aqui já está bem no limite da representação, na minha opinião. Tem um recurso bem interessante que eu gosto de utilizar aqui nas sombras, que é mostrar sombras de ambiente, porque ele dá uma ideia de profundidade muito maior com 3D. Olha só, talvez aqui não apareça tanto porque a gente está com uma parede mais reta, mas quando você tem mais volumes, isso aqui fica bem notório, tá? Nós temos aqui também as linhas de esboço. Já falei,
algumas aulas só sobre isso aqui, então eu vou deixar em segundo plano para vocês, para não ficar muito confusa a aula. E aqui no plano de fundo, né, pessoal, utilizando o gradiente, isso aqui também eu já falei várias vezes, né, tanto o gradiente quanto o céu, né, e se você quiser aplicar uma imagem também, fica super fácil. Eu gosto de utilizar o gradiente por questão de representação gráfica, tá? Só para falar para vocês de uma forma bem sucinta, né, mas mais esclarecedora de como que você pode utilizar esses estilos de representação dentro do Revit, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Segunda a sexta sempre tem várias aulas bem interessantes para vocês aplicarem o Revit aqui, principalmente na área de interiores. A gente está com uma série um pouco diferente, falando mais sobre externo, sendo bem específico com dicas que você possa aplicar dentro do Revit de forma prática, de forma dinâmica e que tenha resultado rápido e de alta qualidade. Fazendo alguns convites para vocês podem acompanhar o nosso perfil Felipe Chimolo Arquitetura no Facebook, ou você pode acompanhar a gente também lá pelo Instagram, certo? Você pode acompanhar também o Blocos de Revit lá pelo Instagram, o Grupo Revit Interiores Brasil também lá no Facebook, o Twitter e o LinkedIn também, certo? Fica esses convites para vocês. Pessoal, esse aqui é o pacote número 1 de bibliotecas, são mais de 3.000 famílias, certo? Tem um review completo aqui no canal que você pode acompanhar, que você pode adquirir. É só escrever review pacote número 1, são mais de 3.000 famílias. É o primeiro pacote de bibliotecas que tem um pouco de tudo para você de forma geral e de forma objetiva também. Também tem o pacote número 2, que são quase 600 famílias, tá? Entre marcenaria e humanização. Você pode visualizar aqui na tela, né? As opções um pouquinho, né? Mas tem um review completo aqui no canal, que é o review do pacote número 2. E o review do pacote número 3 também está aí, com quase 250 famílias. E só focado na humanização para interiores dentro do Revit, tá bom? Então, mostrando um pouquinho para vocês. Falando um pouquinho sobre os novos 10 projetos, que são pacotes templates também que vocês podem adquirir. Tem o curso de Revit mais Inkscape, que é só focado, digamos assim, numa pós, né, numa renderização dentro do Inkscape, que é um plugin dentro do Revit, que são 3 horas de curso, certo? É separado do curso de interiores do Revit, certo? Que são 43 aulas, são 12 horas de conteúdo divididos em 10 módulos. Certo, pessoal? Eu quero agradecer a participação de vocês, bons estudos, continuem estudando, certo? Um abraço, valeu, tchau, tchau.